Oi, eu sou o Matheus, eu sou mais um brasileiro aqui na Europa. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o apostilamento de AIA. Eu já falei nos dois últimos vídeos que eu fiz sobre PB4 e sobre como entrei na faculdade, sobre esse processo. Mas como é um processo de extrema importância, eu vou fazer esse vídeo aqui, que daí fica mais fácil se alguém quiser saber um pouco mais. O apostilamento de AIA é como se você fosse reconhecer firma de um documento com validade no exterior. E esse reconhecimento vale em mais de 100 países. Existem mais de 100 países que participam da Convenção de Haia e o documento que você apostila aqui no Brasil tem validade em todos esses países. Tá? E a maior parte dos documentos que você vai usar no exterior você precisa apostilar. Por exemplo, certidão de casamento, se você tem filhos, certidão de nascimento dos filhos. Se você vai estudar, precisa apostilar seu histórico escolar, seu Enem, se você fez algum curso, seus diplomas, porque senão não tem validade em outro país. Assim, não é todos os países que exigem. Por exemplo, a França tem um acordo com o Brasil que documentos do Brasil, emitidos no Brasil, têm validade na França e documentos da França têm validade no Brasil. Nesse caso não precisa apostilar. Porém, como o Brasil e a França participam da Convenção de Haia, não tem nenhum problema, você pode apostilar e até é mais recomendado que você apostile, porque é melhor você pecar pelo excesso do que pela falta. Mas tirando a França, a maioria dos países exigem, por exemplo, Portugal, Espanha, Chile, que fica do lado, Uruguai, Armênia, enfim, mais de 100 países exigem que você faça o apostilamento. Esse apostilamento foi criado em 2016, se não me engano, e antes de existir esse apostilamento, para um documento ter validade em outro país, você tinha que ir no Ministério de Relações Internacionais do Brasil, e era um processo bem burocrático e demorado, era bem chatinho de fazer. E agora não, agora você apenas vai no cartório da sua cidade e faz o apostilamento. É muito mais simples, muito mais rápido, tá? Porém, como eu disse, não é todos os países do mundo que fazem parte da Convenção de Haia. Então, dá uma olhada se o país que você pretende ir faz parte. Se ele não fizer, você vai ter que continuar indo no Ministério das Relações Internacionais. No Brasil não existe uma tabela assim de preços, e isso depende muito de cidade para cidade, de cartório para cartório. Não é todo cartório que faz o apostilamento. Nos maiores cartórios fazem, ok? Mas não é em todos. Em cidades muito pequenas, às vezes eles não fazem, você vai ter que ir para a cidade vizinha, e isso acontece muito no Brasil, porque no Brasil tem muita cidade pequena, né? E os valores variam. Por exemplo, eu paguei R$ 36 por documento. Lembrando que o valor é por documento, e não por número de páginas ou dificuldade, alguma coisa assim. Eu sei que tem gente no Rio de Janeiro, eu não sei em qual cidade exatamente do Rio de Janeiro, mas do Rio de Janeiro que está pagando R$ 70. Então a diferença é muito grande, é praticamente o dobro. Então vale a pena você se informar no cartório da sua cidade. Se tiver 2 ou 3 cartórios que fazem esse processo, ver qual é o preço. Normalmente tem uma questão de concorrência mesmo, os valores são parecidos, mas não custa nada perguntar. Como eu disse, é cobrado por documento e não por número de páginas ou por dificuldade. Por exemplo, o meu Enem, eu apostilei, é uma folha só e custou R$ 36. O meu histórico escolar, que eu estava fazendo, na verdade, na faculdade, as emendas do meu curso eu tive que apostilar, eram 35 folhas, 70 páginas, né, que era dos dois lados, frente e verso, e me cobraram R$ 36. Quando você faz o apostilamento, o cartório fica com uma cópia digital do seu documento para outro país poder ter acesso, né? E os documentos você tem que apostilar no Brasil, no exterior você não vai conseguir fazer isso. Tipo, no Brasil você só consegue apostilar documentos emitidos no Brasil. Em Portugal, documentos emitidos em Portugal. Se por acaso você foi para Portugal, ou enfim, para outro país, e esqueceu de apostilar, é uma dor de cabeça. Uma recomendação é, quando você sair do seu país, deixe uma procuração com alguém de confiança. Tá? Essa procuração é bem simples de fazer, a maioria dos cartórios já tem um modelinho pronto, você só preenche com seus dados, com os dados da outra pessoa, e daí se tiver algum problema, precisar fazer alguma coisa, a pessoa faz por você e depois te manda pelo correio. É a forma mais simples, tá? Como eu disse, a apostila de AIA é como se fosse um reconhecimento de firma. Ela não vai atestar a autenticidade do documento e sim da assinatura. Então, quando você for apostilar um documento, às vezes pode acontecer de você só conseguir apostilar no estado que foi feito, ou às vezes na cidade que o documento foi emitido. Porque, como eu disse, é baseado na assinatura da pessoa ou no carimbo, enfim. O meu ensino médio eu fiz no Rio Grande do Sul, eu vim para cá em Santa Catarina e eu apostilei numa boa. Hoje já tem uma base de dados integrada aqui no Brasil em
alguns cartórios utilizam, enfim, não é 100% do território nacional, não é 100% das cidades, não é 100% dos cartórios, é um pouco bagunçado. Então, pode acontecer que você tenha sorte, que nem no meu caso, você fez o documento num estado e você foi para o outro e conseguiu apostilar. Pode acontecer de você fazer no seu estado e você não conseguir apostilar em outro lugar. Aliás, pode acontecer de você só conseguir apostilar na sua cidade. Tá? Isso pode acontecer sim. Então, se você está pensando em mudar de cidade algumas vezes, vale a pena você apostilar alguns documentos. Por exemplo, histórico escolar é um, tá? Que vale a pena. Se você tiver filhos, de repente é interessante também a certidão de nascimento, a original. E vale lembrar que a apostila diária não tem validade. Porém, os documentos que você apostila podem ter validade. Por exemplo, para mim tirar a autorização de residência aqui em Portugal, eu preciso dos meus antecedentes criminais do Brasil e preciso estar apostilados. Porém, a validade dos antecedentes criminais é 90 dias. Então, eu vou apostilar ele e ele vai ter validade por 90 dias. Teoricamente, o apostilamento nunca expira a validade. Porém, o documento sim, depois de 90 dias o documento não vai ter mais validade, então não vai fazer mais sentido ter aquele apostilamento. Mas agora, documentos que não têm validade, como eu comentei sobre histórico escolar, esse sim você pode apostilar sem problema nenhum que não tem validade. Você pode apostilar tanto o documento original, como você pode apostilar também uma cópia autenticada. Cópia autenticada também pode ser apostilada e ter a mesma validade. Voltando ao exemplo que eu dei do meu histórico escolar, eu fiz uma cópia autenticada e apostilei a cópia, porque a universidade ela pede o meu histórico escolar. Porém, eu não quero deixar o original com eles porque eu preciso. Se eu for fazer outro curso, eu vou precisar. Então, eu fiquei com o meu documento original e dei a cópia autenticada para a universidade. E para falar a verdade, eu acho que provavelmente você vai fazer isso, você vai autenticar os documentos e apostilar as cópias autenticadas, porque muitos documentos você não pode entregar o original, você vai precisar ficar com você. Se for apenas mostrar, daí ok, faz sentido você apostilar. Mas agora se você tiver que deixar uma cópia, bom, você tem que autenticar a cópia e depois apostilar a cópia. Como de costume, eu vou deixar na descrição do vídeo da onde eu tirei as informações, que basicamente é o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, porque é ele responsável por essa parte legal, então qualquer informação é com eles que você tem que tratar, ou ir no cartório da sua cidade. Mas indicado é no cartório da sua cidade, que é muito mais fácil obter uma resposta. Como eu comentei no meu vídeo sobre o PB4, o PB4 é um documento que você precisa apostilar quando se você vier para Portugal e quiser utilizar o sistema de saúde, você vai precisar apostilar ele. Os teus históricos escolares, os teus diplomas, tudo isso deve ser apostilado. Para fazer o apostilamento, isso depende muito de cidade para cidade, ou melhor, de cartório para cartório, e leva em torno de 3 a 5 dias úteis. Tem cartórios que fazem no dia, onde eu fiz no dia, eles fizeram ali na hora para mim, mas isso depende muito do cartório. Como eu disse, o preço não é um padrão, cada cartório põe o seu preço, e o tempo de espera também não é padrão, cada cartório vai botar o seu tempo de espera, dependendo de cartórios que têm uma demanda maior de trabalho, então eles vão precisar de um tempo maior para fazer outro documento, então vale muito a pena você fazer com um pouco de antecedência, até como eu disse, não tem validade, então você pode fazer bem antes, se você estiver pensando em viajar, já começa hoje a pegar os documentos que você vai precisar e apostilar. Bom, eu acho que era isso que eu tinha para falar da Convenção de Haia. E se faltou alguma informação, eu posso complementar depois na descrição. Eu vou deixar o link ali do site oficial na descrição, como eu sempre faço. E era isso. Eu queria agradecer muito a atenção e tchau, tchau.